Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Lázaro, gravando esse vídeo do Nepal. É muito interessante e muito importante vocês observarem que eu estou gravando esse vídeo do Nepal mais que qualquer outro vídeo que eu já tenha gravado nesse canal. Mas antes de falar um pouquinho por que eu estou aqui e por que é interessante vocês entenderem e lembrarem que eu estou gravando esse vídeo do Nepal, eu quero te pedir um favor, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, vai ser bom demais da conta. É isso mesmo, gente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha, eu estou gravando esse vídeo do Nepal. Onde é o Nepal? O Nepal é um pequeno país que está localizado entre a China e a Índia. Esse Nepal que vocês conhecem, ele abriga das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão aqui no território nepalês, tá bom? E as outras montanhas estão na China e no Paquistão, beleza? Olha só, alguns dias eu assisti um documentário, ou talvez uma minissérie, ou talvez um filme, de um grande rapaz chamado Nirmal Purja. Esse homem foi um homem que fez um feito no ano passado, se eu não me engano, em 2021 ou 2020, ele fez um feito magnífico. Ele escalou 14 montanhas, das 14 montanhas mais altas do mundo, ele escalou 14 montanhas em uma temporada, quase 7 meses, um pouco menos de 7 meses. E esse homem é um nepalês, ele acompanhado por 2 Sherpa, é um documentário incrível que mostra muito a respeito do dia a dia da vida dos alpinistas. E eu aqui no Nepal, nesses anos que eu estou aqui, eu consegui ver muitos desses picos, dos maiores picos que eles escalou. O Annapurna eu vi, o Everest eu nunca vi, eu só vi pela imagem, e uma vez só em Katmandu, que estava dando para ver de Katmandu, de um ponto específico aqui de Katmandu, eu consegui avistar o Everest, somente dessa vez, assim, uma distância muito longa, mas ainda é uma distância mais próxima que a maioria dos brasileiros vão conseguir assistir ou ver esse Everest na sua vida toda. Então eu vou trazer aqui um pouquinho a respeito da dificuldade que esse homem teve de escalar as 14 montanhas, falar um pouquinho do documentário, do filme, que é incrível. Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, tá bom? Vai ter spoiler aqui, se você não assistiu, então tente aí acompanhar um outro vídeo meu, vá lá, assista isso, depois você volta aqui e você vai saber se é isso mesmo que eu estou falando, se eu tenho razão ou não, beleza? Então olha só, como eu já disse, esse homem conseguiu um feito histórico. O homem que fez isso, tem até uma colinha aqui, o homem que conseguiu escalar as 14 maiores montanhas em uma vez só, né? Só existiu um homem, esse é um italiano, e ele demorou, quer ver? Vou ver aqui rapidinho, me dá aí 16 anos para fazer o que esse nepalês fez com 6 meses e alguns dias, que é escalar essas montanhas. Gente, o alpinismo de altitude, ele é extremamente trabalhoso, extremamente difícil, extremamente complicado. Eu não sou alpinista, mas eu já cheguei numa altitude de 5.000 metros. E eu vou te falar, eu demorei 7 dias para chegar a 5.000 metros. Claro que eu saí de Katmandu, fiz uma viagem incrível, tem até no meu canal aqui um vídeo que eu fui de moto, e é uma viagem assim, fantástica. Eu vou deixar o link para você aqui, você pode capturar esse link aí e assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo, beleza? Então olha só, eu demorei 7 dias para fazer um pico. Na verdade, 7 dias entre ir e voltar. Eu vi o atrás de um pico chamado Annapurna quando eu fui no Chilico Lake. É uma viagem incrível, como eu já disse, você pode assistir esse vídeo aí, que você vai ver que é muito fantástica essa viagem que eu fiz para o Chilico Lake. O Chilico Lake é um dos maiores lagos do mundo. Na verdade, não é um dos maiores lagos. Ele é um dos lagos que está nas maiores altitudes do mundo. É um dos mais altos lagos, um dos mais altas lagoas do mundo. E esse Nirmal Purja, oh meu Deus, eu nunca vi esse nome no Nepal, para falar a verdade. Esse homem ele fez algo muito interessante. Ele, igual eu disse, ele conseguiu escalar 14 montanhas em apenas 7 meses. Então ele fez algo muito significativo. E eu tirei 3 conselhos que eu posso assim levar para a vida, que eu aprendi com esse homem que fez essa coisa incrível, esse querido nepalês, e também aprendi com o povo nepalês de acordo ao decorrer dessa caminhada que eu estou no Nepal. O primeiro é né, o líder que ele foi nessa grande empreitada. Ele, em uma parte do filme ou do documentário, é muito incrível.
eu estava sempre observando como seria quando ele chegasse ao K2, que é o pico mais difícil para ser escalado do mundo e está no Paquistão, não está no Nepal. E quando ele chegasse no Annapurna, que o Annapurna ele é um dos picos que, de cada 3 alpinistas que tenta vencer o Annapurna, um morre. E nesses 2 picos eu observei muito o que ele faria. Quando ele fez o Annapurna é uma bitela de uma montanha. Eu vi ela assim, quando você vê o Annapurna, você cai em choque. Essa é a impressão que eu tive. Porque quando eu vi o Annapurna, o pico que esse grande homem escalou ali em poucos dias, quando eu vi o Annapurna, eu assustei com o tamanho daquele negócio. É grande, mas é grande, 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 imenso assim. Você está de frente para aquilo ali, você vê o tamanho pequeno que você é diante de uma montanha daquela. E eu caí assim em choque, imaginando Deus e vendo Deus fazendo aquela coisa imensa. É coisa imensa, é uma montanha muito, muito alta, está entre as montanhas mais altas do mundo. Então quando você vê aquilo, você está vendo uma das coisas mais altas que existem na Terra e você cai assim literalmente em choque. Assim. Eu falo, meu Deus, como alguém consegue escalar essa montanha tão grande, mas tão grande que é o Annapurna, ainda mais sendo uma das montanhas mais arriscadas do mundo. Imagina só, você começar a caminhar num lugar, tendo 30% de chance de você morrer. Gente, o cara já dá o primeiro passo sabendo assim, olha, de cada 3 alpinistas que sobe, 1 morre. E o incrível é que no decorrer da caminhada, ele até mostra lá um alpinista morrendo e ele tentando ajudar o alpinista morrendo ali. E até incrível, que eu acho incrível desse grande nepalês, é que ele faz uma mensagem no rádio, fala assim, olha, essa pessoa que está morrendo traz ajuda. E ele falou, não vai ninguém ajudar, deixa ele aí e desce. Os alpinistas que estavam na cabine de controle ali, que no base camp, ele disse para ele assim, deixa ele aí e vem descer. E ele falou assim, eu não sou esse tipo de pessoa que deixa alguém para trás para morrer, eu quero realmente ajudar essa pessoa. E ele fica lá ajudando, e essa pessoa infelizmente morre na mão dele. E eu crio algo assim, eu começo a entender algo muito importante a respeito dos alpinistas, que eu sempre soube por estar sempre em contato com alguém que faz algum tipo de alpinismo, é que os alpinistas eles são um dos povos mais egoístas que existem. Por quê? Se o alpinista tiver alguém morrendo, ele provavelmente vai deixar essa pessoa morrer, porque ele não vai arriscar a própria vida dele, sabendo que pode morrer 2, então ele geralmente ele deixa essa pessoa para trás. Mas esse homem não, ele continuou lá ajudando, mesmo sabendo que ele estava com esse projeto de alcançar as 14 montanhas em 7 meses e entrar na história. E o incrível dele, que quando ele faz isso, né, ele tenta alcançar as montanhas, ele não chama o projeto de um projeto impossível. Ele já mudou a mente dele e colocou assim, o projeto possível. Na verdade, até na Netflix está lá, 14 montanhas, nada é impossível. Mas, na verdade, ele chama aquele projeto de projeto possível. Olha, então ele já coloca as pessoas ao redor dele, sabendo que algo que ele ia fazer era algo possível para fazer. Então ele começa a mudar o mindset das pessoas, e essa é a segunda coisa que eu acho interessante demais no povo nepalês, e principalmente eu achei muito interessante nele mostrar isso, essa característica dele. O que ele fez? Ele sabia que ele ia fazer algo extremamente complicado. Ele sabia que tinha que ter uma equipe de pessoas para acreditarem nele, que tanto é que todas as montanhas, ele indo de helicóptero, voltando de helicóptero, muita gente pensa assim, poxa, mas ele foi de helicóptero até essas montanhas. Não, o helicóptero, gente, ele não chega a uma certa altitude porque não tem sustentabilidade para ele, por causa da falta de oxigênio, o ar rarefeito. E para vocês entenderem o que acontece, quando você está acima de 8.000 metros, na verdade, todo o alpinismo, na verdade, no mundo, sabe que todo base camp de 8.000 metros ele é chamado de zona da morte. Por quê? Eu quero te ensinar algo para vocês entenderem aqui e depois nós vamos fazer uma aplicação pessoal para a nossa vida, para a gente sair ainda mais interessado a respeito das coisas de Deus e como é importante você aplicar, talvez, o conhecimento do alpinista na sua vida pessoal. Olha só, 8.000 metros é o lugar, 8.000 metros de altitude, acima do nível do mar, é o lugar que muito ser humano consegue chegar, quase todos. Mas acima de 8.000 metros, uma grande parte desse ser humano, eles não vão conseguir chegar acima de 8.000 metros, eles vão morrer ali. Então, porque ali vai começar a se tornar o ar rarefeito, você vai ter que trabalhar 2, 3 vezes mais para alcançar o mesmo grau de oxigênio que você alcançaria
no nível do mar, a 0 metros de altitude. Então ali, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas chegam até 8.000 metros e tentam subir acima de 8.000 metros e morrem ali. Então, lá no Everest, por exemplo, existe o Base Camp de 8.000 metros e ali chamado Zona da Morte. Todo mundo conhece, todo mundo que chega lá. Cheguei na Zona da Morte, você chegou a 8.000 metros. Por quê? Porque acima de 8.000 metros, muitas pessoas vão morrer. Aí eu entro numa história fantástica. Eu quero dizer para você, não são todas as pessoas que vão chegar ao pico do Everest, e isso todos os dias a gente vê aqui muita gente treinando para chegar no pico do Everest e não consegue chegar. Por quê? Essas pessoas não têm a capacidade física de chegar até lá. Então, é aquele velho ditado que se aplica aqui. Uma galinha que acompanha pato morre afogado. Né? Sabiá que acompanha João de Barro vira servente de pedreiro. Por quê? Existem coisas que Deus fez e Deus para alguém que é diferente demais daquilo que Deus fez e Deus deu para você. Talvez você seria um excelente mergulhador, mas talvez você chegando a 6.000, 5.000 metros de altitude, você não aguentaria e morreria. Talvez esse homem que conseguiu chegar aos 14 picos, se ele mergulhar a um nível profundo, talvez ele não aguenta, mas ele conseguiu chegar acima de 8.000 metros várias vezes e apenas 7 meses. Isso é incrível, porque a maioria de nós não conseguiríamos. E para fazer um feito desse, tem que ser nepalês. Eu tive o contato com vários Sherpas. E os melhores Sherpas, né, são Sherpas. Por quê? Vamos falar de Sherpas um pouquinho para vocês entenderem. O que é isso, Lázaro, Sherpas? Existem até alguns programas de televisão, alguns coaches chamados Sherpas. O Sherpa é aquela pessoa que vai subir o Everest para você. Você não sobe o Everest, tá bom? Quem sobe o Everest são os Sherpas. Os Sherpas são aqueles que carregam até casa, gente. Se você vê os documentários do Everest, você não acredita. Eu já vi esse povo. Esse cara está com 50 quilos nas costas, você não está conseguindo andar. Ele está com 50 quilos nas costas, caminhando no meio da neve e chegando nos base camp ali. Os Sherpas são aqueles que sobem uma temporada antes, ou na verdade sobem alguns meses antes ao Everest. Às vezes não tem condição nenhuma de você subir lá por causa do mau tempo. Os Sherpas já estão trabalhando, eu conheço alguns aqui, até sigo alguns aqui no Instagram, eles estão trabalhando quando não tem turista. Eles vão no Everest e vão colocar cordas para as pessoas chegarem até o pico do Everest. Então esses são os Sherpas. Então os Sherpas, quando você vê o Sherpa, ele tem uma fisionomia totalmente diferente. Eu acho interessantíssimo demais, uma coisa que eu noto muito nos nepaleses. Os pés dos nepaleses. Os pés dos nepaleses, gente, é um pé como se fosse uma mão. Eu falo assim, por que o pé do nepalês é diferente do meu? O pé deles é chato e como se fosse uma mão, assim, é largo. Então isso dá muito mais sustentabilidade para eles e equilíbrio para eles nas montanhas. Eu lembro que em muitas casas que eu construí aqui no Nepal, às vezes eu estava ali subindo a montanha, cansado, às vezes a pessoa já subiu com ferro, com aço, com tijolo, com cimento, já colocou o negócio ali, já voltou e já me viu de novo e já me deu 2 ou 3 voltas. Você vai ver muito isso se você assistir um Everest, um filme Everest, ou até mesmo um filme de um cara que tenta provar para a esposa dele, para a namorada dele que ele ama ela, e ele sobe até no Everest para provar para isso. Então, provar para ela que ele ama ela. Então, olha só, Deus criou o nepalês dessa forma, e isso eu tenho acompanhado dia a dia. Mas esse homem, ele me chamou a atenção por uma coisa muito importante, porque em 2 montanhas especiais, ele foi o responsável por levar outras pessoas para lá. Então, o que ele fez? Ele começou a subir algumas montanhas que não tinha nenhum acesso, não tinha corda, não tinha nada. O que ele fazia? Ele ia lá, deixava as cordas, e os alpinistas acompanhavam ele, seguiam a trilha dele. Então é assim também na vida, existem pessoas que têm essa facilidade, que vão trabalhar por você e você vai apenas seguir essas pessoas. Isso aconteceu com esse homem, né? Se você ver o documentário, você vai ver ele no K2. Quando ele estava no K2, foi um momento que eu prestei muita atenção também. O K2 está lá no Paquistão. O K2 ele é assassino. O K2 ele tem uma coluna de gelo que vai acumulando durante o inverno e vai acumulando, e geralmente os melhores momentos para subir essas montanhas é no inverno e no final do inverno, porque quando não está nevando mais, a neve começa a derreter, dependendo da montanha, como o Everest, por exemplo. O Everest é melhor você subir ele no final do inverno. Né? E aí tem até um ponto para a gente falar sobre o Everest, uma coisa muito interessante que aconteceu com esse nepalês, e depois a gente vai tocar nesse assunto. Então o K2 ele tem um bico muito gigante de neve, que a neve vai acumulando, e em qualquer momento, que ninguém sabe, aquela neve vai cair.
E quando aquela neve cai, sai arrancando todos, vai buscando todos os alpinistas que estão ali, vai pegando cada um, inclusive vai até nos base camp. O que é um base camp? Base camp é um local onde as pessoas levam a barraca, água, eletricidade, talvez ali tenha um sinal de internet, mas isso aí está acima de 6 mil metros. E lá no K2 existe esse bico, ele é como se fosse um bico de pato. E ali as neves vai acumulando. E quando esse nepalês chegou ali para chegar no K2, ele viu uma dificuldade muito grande. Ele precisava fazer o K2 muito rápido, porque ele tinha que fazer mais 2 ou 3 montanhas só ali do lado do K2. E muitas pessoas que estavam ali, na verdade, todas as pessoas que estavam no base camp estavam extremamente desanimadas. Eles estavam desmontando a barraca e indo embora para casa. Então, quando ele chegou, ele viu aquilo, eu achei tão interessante o que ele fez. E isso aí a gente tem que levar para a vida da gente. Ele viu que as pessoas estavam desanimadas e ele perguntou, por que vocês estão desanimados? E eles falaram assim, olha, a gente tentou subir o K2, mas não tem como, essa montanha é traiçoeira, é a montanha mais difícil para subir do mundo, é a montanha mais difícil. Quando você sobe o K2, você tem que agradecer realmente que na maioria das temporadas ninguém consegue vencer o K2 pela dificuldade, pela neve, pela avalanche que acontece ali direto. E ele chegou, ele viu aquelas pessoas e o projeto possível, e ele falou, não, eu não vou parar aqui. E as pessoas, não, é impossível você subir o K2. Tem isso, gente, documentado na série que ele fez, as pessoas brigando com ele, falando com ele que era impossível. E ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma festa? Ele foi, distribuiu ali um tanto de bebida para as pessoas, ele bebe, e na maioria das vezes as pessoas bebem na altitude por causa do frio. Então, assim... Ele distribuiu bebida, ele fez uma festa ali gigantesca e naquele momento ali as pessoas ficaram, ele dançou aquela dança nepalesa que é envolvente, eu acho muito bonito a dança deles, que é cultural, não é uma dança sensual nem nada, então eles dançaram, eles cantaram a música nepalesa e fizeram aquela festa. No outro dia ele reuniu com as pessoas. E quando ele reuniu com as pessoas, perdão gente, hoje foi dia corrido, e quando ele reuniu com as pessoas ainda estavam desmotivadas. E ele falou, gente, vamos lá, vamos tentar. E ele falou assim, ele falando assim, as pessoas, vamos tentar, nós estamos aqui, a gente não sabe se a gente vai voltar. É nessas horas que a gente marca o nome da gente, quando a gente faz aquilo que as pessoas acham que é impossível. E eu conto com vocês, vamos junto nessa. E as pessoas falando com ele assim, tá, mas você quer subir ali, a montanha não muda, a mídia é legal, mas a montanha está lá, as dificuldades estão lá. As pessoas falando isso com ele e ele vira para aquela pessoa, naquele momento ali eu falei assim, ele vai conseguir. Ele falou para aquele homem assim, eu não disse que eu vou mudar a montanha. Eu disse que eu vou subir lá. Nós vamos subir lá. E aquilo ali ele faz as pessoas, todas elas, tentarem mais uma vez. Incrível, ele consegue subir o K2, deixa uma trilha para as pessoas, coloca um corda, e naquele momento todas as pessoas, isso é o ponto mais alto desse documentário para mim, que naquele momento as pessoas que estavam desistindo conseguiram chegar no pico do K2 naquela temporada. Até naquele momento ele foi o primeiro a colocar o pé dele ali no K2. Olha que ele estava querendo subir 14 montanhas em 7 meses, aquelas pessoas estavam ali apenas para o K2. Eu te pergunto, meu querido e minha querida, não são essas pessoas que fazem a diferença na vida? Não são essas pessoas que vão fazer a diferença na vida das pessoas? Por isso que eu te disse, uma coisa que eu aprendo muito com os Sherpas. Por quê? O Sherpa, ele é aquele homem que muitas vezes ele não tem nem nome, é o que eles dizem ali. E eu já tive muita ajuda de Sherpas aqui no Nepal, mas é para levar casas. E às vezes a gente constrói a casa, às vezes posta nas mídias sociais, que é legal, é bacana, e as pessoas falam, glória a Deus pela sua vida, Lázaro, você está aí no Nepal. E muitas dessas casas foram levadas nas cabeças e nas costas dos Sherpas para os lugares mais difíceis do mundo, da Terra. Então, é sempre assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre existem aquelas pessoas que vão fazer algo significativo para você. E esse filme me faz lembrar de um livro que eu li, incrível, que chama O Ego é Teu Inimigo, e ele diz muito a respeito de como é bom você ser o segundo, até mesmo o terceiro, e não ser o primeiro. Porque você sendo o segundo, você estando ali, talvez no bastidor, você consegue ter uma vida muito mais livre, uma vida muito mais ampla. E isso a gente enxerga muito nos Sherpas, porque muitos desses Sherpas, eles são patrocinados pela North Face, que é uma empresa de montanhismo fantástica, uma das maiores, se não for a maior do mundo.
E esses Sherpas, a gente às vezes encontra com eles, a gente até brinca, né? Olha os Sherpas. Às vezes a mãe dele tá passando mal, e eles mandam um helicóptero ir lá nas vilas e buscar a mãe deles. É uma coisa assim incrível, eles vivem um padrão de vida totalmente diferente dos próprios nepaleses, assim, da terra deles, porque eles ganham muito dinheiro subindo a montanha. Eles ganham muito dinheiro levando as pessoas para lá, e eles não querem nem saber se o nome deles vai sair na revista, no New York Times ou não. Eles só querem fazer o trabalho deles e ganhar o dinheiro deles. E Deus fez eles para isso. Gente, é incrível demais isso, uma aplicação pessoal para a nossa vida. Cara, talvez você está perdendo oportunidades da sua vida porque você quer ser o primeiro. Talvez você está perdendo oportunidades da sua vida porque você quer fazer as coisas de uma forma ampla. Você quer ser sempre o líder, você quer sempre chamar as pessoas para si, quer chamar tudo a atenção para você. Talvez Deus te chamou para fazer outra coisa e você está batendo a cabeça tentando ser o primeiro de uma coisa, sendo que você poderia estar sendo bem-sucedido em outras coisas. É o exemplo dos Sherpas. Os Sherpas, eles são bem-sucedidos naquilo que eles fazem, ganham muito bem naquilo que eles fazem, porque para subir o Everest, meu irmão, é muito dinheiro. Eu não vou nem falar com vocês aqui, mas eu sei que é mais de 100 mil reais. É muito mais de 100 mil reais para você tentar subir o Everest. E eles estão ali armando barraca, eles estão ali colocando corda e ganhando a vida deles e ganhando muito bem. Mas também uma aplicação muito pessoal que eu achei e muito incrível desse Mirmal Puja. Mirmal Puja. Oh my God, não. Um nome difícil para falar. Mas uma coisa muito interessante que eu achei dele é que ele conseguiu colocar todo o Nepal para torcer por ele. E ele usou algo interessantíssimo que eu levo também assim, para a minha vida. Ele virou para os nepaleses e bateu naquilo que dói neles. Eu trabalho com nepaleses. Eu sei que esse povo aqui é extremamente patriota. Eu sei que esse povo aqui é um povo extremamente orgulhoso com a nação dele e eu posso gravar um vídeo depois explicando por que o nepalês tem orgulho de ser nepalês. Eles nunca vão falar que eles não gostam de ser nepalês. Inclusive, uma das coisas que a gente mais briga aqui no Nepal é porque eles sempre colocam a cultura deles acima da cultura do reino, a cultura de Deus. Eles acham que a cultura deles é a cultura deles e tudo mais, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, ele conseguiu tocar na ferida dos nepaleses e fez com que os nepaleses seguissem ele na mídia, torcessem por eles e compartilhassem. Inclusive, ele fez algo incrível quando ele venceu o último pico dele. Você vai ter que assistir, não vou contar, mas quando ele fez algo incrível para vencer o último pico dele, que era na China. A China estava fechada, ele fez algo incrível. E no final, que ele ganha o pico da China, ele liga para a mãe dele e fala: mãe, eu consegui. 14 picos em pouco menos de 7 meses. Quando ele volta no Nepal, ele põe o pé no Nepal, tem um tanto de jornalista olhando para ele. Ele vira para os jornalistas e fala assim: olha, eu sou nepalês, eu consegui subir 14 montanhas, o recorde até hoje era 16 anos, eu fiz com pouco menos de 7 meses, sou nepalês. Isso não vai ser notícia no mundo, porque eu sou nepalês, então vai depender de vocês. Compartilham isso, é o seu povo, é você. Porque os jornalistas que estavam lendo eram todos nepaleses. Ele fez isso e aquilo, ele tomou uma proporção muito grande. Por ele ser nepalês, ele conseguiu colocar isso no coração das pessoas, para que as pessoas acreditassem nele. É isso aí, um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos nessa, tchau, tchau.